A gente fala aí, né, hoje em dia de mercado de trabalho, né? E é claro que a gente tem um sonho, né, Mertes, de se encontrar na nossa profissão. Afinal, né, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, né? E se você não está realizado profissionalmente, isso traz uma série de situações para a sua vida. Só de pensar que tem que acordar para ir para um trabalho, você já não vai ficar bem e aí seu dia não fica bom. Mas como trabalhar isso, né, dentro da gente? Porque também pinta o lado da necessidade, né? Porque às vezes você não consegue o trabalho ideal, né, daquilo que a gente estava falando, mas precisa ficar com o real. Como trabalhar tudo isso, hein? Como é que faz? Bom, o ideal é a gente tentar se encaixar ou se achar na profissão, né? É aquela profissão que realmente torna o nosso dia a dia mais leve. Uma profissão ou uma atividade em que você sinta prazer em acordar cedo ou acordar no horário devido para exercer a sua função. Quando a gente fala na questão do equilíbrio, é claro que a parte financeira, ela sempre é importante. Porém, de que vale uma grande remuneração por uma profissão se você não tiver o prazer de trabalhar? Imagina o sacrifício que não deve ser acordar fora de um horário comum, em função de você ter que exercer uma atividade que você não tem aptidão nenhuma, não tem gosto nenhum por essa profissão. Né? Então, esse é o grande desafio. A gente falava aqui de aptidão, financeiro e missão. O que seria isso? Para a pessoa entender bem em casa, Bom, né, como se achar nisso. Porque às vezes as pessoas... Tem gente que trabalha, como você acabou de dizer, até mais pela necessidade, né? Porque sim, a gente sabe que precisa trabalhar, né? Tem uma família para sustentar, enfim. Mas aptidão, financeiro e missão. Então vamos lá. Vamos começar pela missão. Tá. Né? Quando a gente começa a pensar em missão, qual é a missão? Qual é o meu interesse enquanto profissional? O que eu desejo profissionalmente? Né? Transformar, por exemplo, eu como professor, a minha missão, o que é? É transmitir o meu conhecimento, a minha experiência, para que os alunos possam construir um novo resultado. Né? Então, essa questão da missão é um desejo que a gente tem que ter na profissão, com aquele nosso sonho, é a realização do sonho. Só que você não pode também esquecer da aptidão. O que é a aptidão? É a condição de fazer. Então, eu falo assim, eu, quando mais jovem, nunca pensei em ser professor. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Né? Hoje em dia não posso não posso receber um convite para uma entrevista. Não, eu posso ir agora. Então, quer dizer, Você se uma realiza aptidão. nisso. Exatamente. E aí a questão é a seguinte, você também precisa se preparar. Porque assim, se você tem um sonho, tem uma missão, mas não tem aptidão, você tem que buscar essa aptidão. E é possível encontrar em alguns cursos de formação, você consegue melhorar esse seu desempenho. E aí vem o último ponto, que não é o menos importante, que é a questão do financeiro. Todo mundo precisa realmente se sustentar e ter aí questão de sobrevivência ou de sustento de uma família. Agora a questão é a seguinte, quanto é necessário para sustentar uma família? Será que quanto mais eu ganhar é melhor? Ou será que se eu aprender a enquadrar o meu orçamento dentro daquela realidade que a profissão que eu gosto de fazer pode me dar um sucesso, será que não é o ideal? Então eu fico pensando, eu já cheguei a trabalhar mais de 12 horas por dia. Então você entrava de manhã, 7, 8 horas da manhã para trabalhar e você acaba se envolvendo, porque até gosta. Mas também porque você sabe que tem uma recompensa financeira e você vai até 10, 11 horas da noite. E aí você fala assim, peraí, e a minha saúde? Onde é que fica? E a família? E a família? E o tempo para a família? E o tempo para gastar esse dinheiro que eu estou ganhando? Não compensa. Aí você começa a diminuir essa carga, começa a ter um pouco mais de qualidade de vida, e aí você começa a ver que o financeiro, você consegue encaixar. Né? Então você faz um ajuste de um plano financeiro familiar e começa a encaixar um pouco melhor isso. Né? Agora, o que a gente queria ser quando pequeno, né? Você pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Geralmente ela diz, né? Eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser bombeiro, né? Astronauta. Astronauta, né? Isso pode definir ou dar algum tipo de sinal para a nossa vocação futura? Então, no meu ponto de vista, eu acho que não. Não, nada a ver. É porque ela se encanta por aquilo e diz. Eu acho que assim, em alguns pontos, assim, quem realmente seguiu a profissão que queria quando criança? Alguns até conseguem, passam por essa experiência e alguns preferem deixar o futuro agir realmente e deixar as coisas acontecerem naturalmente.
Eu falo porque o sonho, a certeza que eu tinha quando eu era criança, eu quero ser qualquer coisa, menos professor. E hoje o meu orgulho é ser professor. Agora, a gente falava ali no início, o Rodrigo lembrava bem, né, que agora é época de faculdade, se preparar, enfim. Como normalmente os adolescentes e jovens, eles escolhem uma profissão ou um curso? Como é que faz isso? Para ela se sentir segura naquilo que vai fazer. Então, é um trabalho que eu sempre faço, agora tenho feito nos últimos, acho que 10 anos que eu estou envolvido com essas questões de curso, de formação profissional, tanto em curso superior como agora em curso técnico. E a gente é muito procurado pelas pessoas para dar uma orientação de que carreira escolher. Então a gente vai falar, olha, tem uma questão que mais do que a vocação, aonde você pretende atuar? Uhum. Qual é o mercado daquela região onde você pretende atuar? Então você tem que estar em sintonia com essa área, porque de repente fala assim, não, eu sou um profissional, por exemplo, que eu tenho possibilidade de atuação nacional. Qualquer lugar do Brasil, para mim, tem um convite para você ir trabalhar no Nordeste do Brasil. Eu tenho condição de ir? Tenho vontade? Tenho. Então eu vou para lá. Que tipo de profissão existe carência naquela região? Porque não adianta ter também a questão da escolha da profissão se eu não tiver uma formação por perto. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, vou começar a escolher uma carreira, uma faculdade. Vou escolher uma faculdade. Ela vai lá e ela escolhe entre as faculdades próximas da residência dela, faz uma opção pelo curso que ela mais acha que tem a ver com a função dela. Só que ela tem que pensar que aquela faculdade ela está inserida num contexto social. Ou seja, ela vai estar direcionada para um mercado local. Agora, não, meu interesse não é continuar nessa região, é ir para outra região. Então, qual é a área, qual é a especialização de outras áreas? Então, nós temos cidades aqui no Vale do Paraíba ligadas à questão mais industrial, assim como nós temos algumas áreas mais ligadas ao aspecto comercial. Então, qual é realmente a área mais interessante para se formar? É aquela que realmente existe uma aptidão, mas que existe também uma formação próxima para que a gente possa ter um contato com a realidade mais certo, vamos dizer assim. E dentro daquilo que você disse, né, também tem que saber o que você está buscando, né? Hoje em dia se fala de muitas profissões, por exemplo, com boa remuneração, não é? Sim. Hoje, se eu for olhar por esse lado de boa remuneração, o que é que está no mercado? Então, hoje em dia, as grandes carreiras aí estão ligadas às carreiras da engenharia. Uhum. Né? Então, o pessoal fala muito que os grandes engenheiros, a grande área de planejamento e organização de grandes indústrias são os segmentos que estão remunerando melhor. Né? Porém, há uma grande busca pela carreira do direito. Né? As pessoas que buscam hoje as carreiras ligadas ao direito têm uma segunda intenção, que é uma preparação também para concursos públicos, que também tem uma boa remuneração e uma estabilidade na carreira. Então, tem essa visão. Porém, eu costumo dizer o seguinte, qualquer profissão ela pode te dar uma boa remuneração. Basta que você, dentro da sua carreira, faça a diferença. Faça de uma forma melhor do que outras pessoas podem fazer. Dedique-se a um ponto à frente do seu concorrente. Isso eu acho que pode trazer aí bons resultados do ponto de vista financeiro. Agora, existem também empregos, né, de maior oportunidades no mercado, né? Sim. Então, por exemplo, aí o que acontece? Você tem quais são as carreiras que estão sendo, os profissionais que são mais procurados hoje? Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar nos profissionais formados em administração, que é a minha formação, por exemplo, existe uma possibilidade muito grande de atuação desses profissionais. Então, eles podem trabalhar na indústria, no comércio, até estabelecendo os negócios próprios, no empreendedorismo. E aí, nesse ponto de vista, a questão é, como é que está a concorrência desses profissionais? Porque se você pensar quantas escolas de administração nós temos nas regiões, é uma das profissões que mais forma profissionais. Agora, quantos deles realmente se dedicam e atuam na área? É uma questão. Né? Então, outra carreira que também existe uma necessidade muito grande, a carreira de saúde. Então, a área de saúde, profissionais de enfermagem, profissionais médicos, todas essas carreiras ligadas à saúde, existe uma demanda muito grande. A gente está vendo aí as ações do governo para tentar suprir a falta de médicos, trazendo médicos do exterior. Mas a pergunta é, será que realmente está faltando? Ou falta
a questão da condição de trabalho e aí que torna a profissão desinteressante para alguns exercícios. Então, não é o foco do nosso trabalho, da nossa conversa no dia de hoje. Porém, se a gente pensar que existe sim uma demanda para carreiras de saúde, para carreiras ligadas a engenharias, a questão de gestão, seja ela questão de logística, gestão financeira, todas essas áreas existe um grande mercado. Agora, onde é que estão posicionadas essas vagas? E onde estão essas pessoas, né? E onde estão as pessoas? São formadas todos os anos, né? As pessoas aparentemente estão nos grandes centros, estão se concentrando nos grandes centros. E a questão é que os grandes centros não estão comportando mais essas pessoas. As próprias indústrias estão saindo. Então a gente começa a ver a chegada de novas indústrias na nossa região e aí vai começar a precisar de profissional qualificado. E aí nós temos os profissionais, só que ainda sem a experiência. Então a ideia é essa, é justamente conseguir buscar um pouco dessa experiência para orientar a formação dos novos profissionais, aí, dos profissionais do futuro. A gente tem participação do pessoal aí de casa, Rodrigo? Tem participação sim, Diz. Você falou de pessoas que talvez desde pequenininho queriam, pensavam numa profissão. Tem um exemplo aqui, a Graziela Peixoto, ela conta pra gente que ela estuda aqui na Faculdade Canção Nova e diz assim, falando sobre vocação, eu descobri a minha desde muito pequena. Gosto de falar, escrever e ler. Então estou fazendo jornalismo. Fica a dica, melhor do que fazer o que você gosta é fazer em um lugar super agradável com a Faculdade Canção Nova. Ela convida todos também para virem para a Faculdade Canção Nova. Interessante, além de fazer o que ela gosta, ela faz num lugar agradável. Ela está contando para a gente, é a Graziela Peixoto. Que legal, né? Porque reúne as duas coisas, né? O conhecimento e a espiritualidade, né? Isso é muito legal. Mas, ô Mirtes, além dessas profissões que você disse, né? Que essas são mais favoráveis, a gente sabe também que existem algumas profissões que também estão aí em extinção, né? Então, nessa hora, é bom também prestar atenção no que está acontecendo aí no mercado para fazer também as suas escolhas, não é isso? Pois é. Então, existem algumas profissões que estão sumindo no mercado, até mesmo pela questão do próprio avanço da tecnologia, né? Então, algumas funções em específico, é difícil a gente enumerar qual é a profissão para não correr em alguma injustiça. Okay. E dizer, olha, a profissão de tal profissional está ameaçada. Uma das profissões que se fala em ameaça é a profissão do professor. Com a questão do ensino à distância, com a questão será que existe a necessidade ou não da presença do professor em sala de aula. Nós, como professores, achamos que é um absurdo pensar o processo de educação sem a presença do professor em sala e sem daquele convívio, daquela possibilidade de compartilhar as ideias. Porém, existem sim profissões que estão mudando, né? Em função de avanço tecnológico, em função de uma série de outros aspectos. Agora, a importância também dos cursos técnicos, né? A gente está falando bastante agora, muitas pessoas sendo incentivadas a voltar aos cursos técnicos também, né? Então, o curso técnico, eu já vivia o ensino superior, hoje estou vivendo no curso técnico. Eu considero uma das melhores experiências, uma das melhores oportunidades para o jovem. Por exemplo, eu quando mais jovem fiz, antes da faculdade, eu fiz um curso técnico, que me ajudou na escolha da carreira, que me ajudou a mostrar uma nova formação, né? Dentro desse ponto de vista, o que eu precisava? Eu considero importante a questão de experimentar uma carreira, de repente num curso técnico com uma duração curta de 1 ano e meio, né? Onde você consegue ter experiência de como funciona determinados tipos do mercado. Então hoje eu trabalho numa instituição pública que tem a área de logística, de finanças, serviços jurídicos, segurança do trabalho, e todas essas carreiras, elas existem também em nível superior. E aí, qual é a possibilidade? A pessoa fala assim, eu gosto de tal área, então eu posso, de repente, experimentar em nível técnico, ver se é aquilo realmente que eu quero e fazer uma aposta na carreira superior para não perder tempo, né? Então, é uma das possibilidades. Ok, vamos com mais dicas aí, Rodrigo. Isso aí, Dicilene, a gente está aqui com a Manuela Mello, psicóloga. Bom dia, bem-vinda ao Manhã Viva. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também, né, que nos acompanha na TV Canção Nova. A Manuela vai ajudar a gente a entender e descobrir a nossa vocação. O Manuela, você tem aí algumas dicas, uma espécie de 10 mandamentos para descobrir a vocação? Vamos lá. Tem algumas dicas, sim, que eu procurei selecionar para poder ajudar o público. Você dizia para a gente fazer uma lista. Como é essa lista? Tá,
A pessoa precisa, em primeiro lugar, pensar, por exemplo, quais são as profissões que você já pensou, como até o Mirtz tinha acabado de falar. Não significa que você realmente vai ser aquilo que você pensou quando criança, mas às vezes dá a pista daquilo que são áreas de interesse para você. Né? Então, quais são as profissões que existem muito comuns na sua família? Porque, às vezes, a criança ela vai sendo alimentada, por exemplo, a família tem muita gente que na área de saúde, aquilo vai gerando, vai atraindo a pessoa e interessando. Né? Então, é bom você analisar as profissões que você pensou escolher, as áreas de interesse, para que dê luz para você já começar a pensar qual é realmente a minha área de aptidão. Aí depois de fazer essa lista, o segundo mandamento aí é selecionar as atividades que dão prazer e as atividades que a pessoa acaba fazendo por obrigação. Exatamente. Então, sabe aquilo que eu sei fazer, eu tenho habilidade, eu tenho dom para fazer esse tipo de coisa, mas eu não gosto. Você imagina se você fosse seguir uma profissão fazendo algo que você tem até habilidade, mas que é algo que você não gosta, que não é algo que flui naturalmente em você? Então, é importante você ir separando. Então, são coisas que você vai separando para poder você chegar, olha, é isso aqui. E as características pessoais? É importante a gente levar em consideração. É importante, porque, por exemplo, eu posso gostar muito de uma coisa, nossa, meu sonho é ser tal coisa, mas eu não tenho uma habilidade mínima, que claro que você desenvolve a coisa, mas o mínimo você tem que ter, né? Por exemplo, eu sonho em ser médica, mas eu não consigo ver sangue. Vai criar um problema. Vai criar um problema. Então, são exemplos, né? A habilidade, ela pode ser desenvolvida, mas você tem que ter um mínimo, algo que você diga, não, eu posso crescer aqui. Né? Então, é importante você ver algo que te dê disposição para trabalhar, algo que você já tem uma habilidade mínima e que você goste. Nossa, eu gosto de aprender isso aqui, eu gosto de ler, eu gosto de ver. O que te atrai o interesse? Acho que a primeira pergunta, aliás, é assim, o que me atrai? Quais são as áreas realmente de interesse? Aquilo que me dá prazer de fazer? Porque a sua profissão, como o Mirtz falou, você tem que ter algo que realmente como missão, algo que te dê prazer de fazer, não só o financeiro, porque senão a coisa vai pesando muito para a pessoa. Por exemplo, aqui, disposição, bom humor. Se a pessoa vai ser professor, mas ela não consegue se relacionar com gente. Não tem jeito? Não tem como. Com criança, não gosta de criança. Não gosta de criança, criança, jovens. não tem, né? Eu não gosto desse contato com pessoas. Então, o seu trabalho, de repente, tem que ir para uma área mais, de repente, mais burocrática, mais algo que você possa desenvolver sozinho, né? Então, você tem que verificar isso. Então, vou dar aula, meu Deus, que horrível. Isso já tira essa área de você. Então, a quarta dica, relacione quais as profissões que você admira. Exatamente. Então, começa a pensar, aquilo que eu já falei do exemplo do médico, né? Que muitas crianças pensam, eu quero ser médico. Eu admiro isso aqui, né? Mas eu não me vejo aqui. Então, assim, eu admiro, mas eu admiro porque é algo que eu simplesmente acho bonito, ou eu admiro porque é algo que me atrai, que eu tenho interesse, que eu tenho uma aptidão. Legal. Tá. O quinto mandamento, vamos ver qual é? Analise e entenda o mercado atual. Tá. Porque você vai selecionando a partir dessas dicas as áreas de interesse ou profissões. E aí um ponto, como que eu vou discernir? Né? Às vezes o jovem se depara com um monte de possibilidades que eu posso ser. Então, uma coisa que vai te ajudar a selecionar é como que está o mercado de trabalho? Existe possibilidade de atuação? A possibilidade de atuação, mais, por exemplo, se eu for para uma cidade interior, para alguma outra região, como que era o mercado para que você possa analisar as suas situações? O financeiro também não pode se descartar, eu também preciso pensar nisso. Para se manter, né? Para se manter. E aí também uma outra coisa que ajuda é limitar as escolhas, procure se informar de alguns cursos que se destacam para você. Como é? Você foi fazendo esse trabalho, né? Pensando nas áreas, suas aptidões, análise de mercado. A partir daí, você limitou as suas opções. Você foi afunilando, né? A partir do momento que você afunilou, você de repente pode chegar assim, olha, eu tenho interesse em 3 áreas, jornalismo, marketing, direito. Sei lá, né? Exemplos. E a partir disso, então,
procura saber, conhecer os cursos, verifica, tem informações sobre isso, onde existe universidades. Aí que entra que é a hora de cruzar todas as informações. Exatamente, cruza os dados. Então, você vai procurar verificar onde tem faculdades para isso, ou se eu vou fazer primeiro um curso técnico. Então, eu vou pensar a partir daí nessas 3 para poder ajudar a pessoa a discernir. Vamos ver o próximo mandamento aí qual é. Selecionado é o 8º mandamento. Selecionado um curso, estude tudo sobre ele. Sim. As melhores instituições de ensino, as possibilidades de trabalho, áreas de atuação, competências exigidas. Exatamente. Isso que eu já estava entrando um pouquinho já, né? Que as coisas são bem ligadas, né? Então, pensa um pouquinho. Então, vai na faculdade, procura conhecer o curso, o que tem, como que é o trabalho. Eu tenho muitas possibilidades, cada faculdade tem um jeito, né, de trabalhar. Como que eu posso fazer? Então, conhecer, saber o que eu tenho. Por exemplo, eu vou fazer um curso que exige arquitetura, exige muita matemática. Eu não tenho a mínima aptidão para matemática, né? Tem condições de fazer? Isso vai exigir de você muito mais exigente. Então, você tem que olhar para você e dizer assim, eu estou disposta a enfrentar isso aqui para poder superar essa minha limitação? Sabe que uma vez eu fiz o teste vocacional e deu menos 1% de capacidade burocrática? Já imaginou? Existem alguns testes até que são interessantes, mas assim, ele não pode ser aquilo que realmente guia a sua escolha, né? Mas ajuda você, né? A entender quais são as suas áreas de interesse, né, maior. Né? E conversar, né, Manuela? Isso. Procurar profissionais da área para conhecer melhor o dia a dia da profissão. Acho que isso é muito importante. Isso é bom, porque se eu estou em dúvida, principalmente aqueles que vão fazer vestibular agora, né, no final de ano, eu estou em dúvida entre 2 profissões. Né? Fui afunilando até chegar em 2. Como que é isso? Como que é o dia a dia? Como que é o dia a dia de um jornalista? Né? Como que é o dia a dia de um advogado? Para eu saber se aquilo realmente é o que eu quero para a minha vida. Né? Agora, o 10º mandamento aí, pense menos. Ficar quebrando a cabeça e querer ter certeza de que a decisão é 100% correta é ilusão. Não existe, não é? É algo que você vai se descobrindo. A pessoa que quer ter, não, é isso e acabou, porque o dia a dia você vai descobrindo com a prática, com o exercício, né? Então, às vezes a pessoa fica tão tensa, querendo ter certeza absoluta da coisa, que gasta energia demais. Então, você quer discernir? Procura aí. Conhecer o curso, conhecer as opções, olhar para dentro de si, ver quais são as suas aptidões, né? Então, as dicas aí, mas também não fica demais com aquilo ali. Até porque faz parte do jovem esse aventurar-se, né? Exatamente. Né? E é sempre essa descoberta, quando você entra na faculdade, eu digo, né, você pensa uma coisa, à medida que você vai fazendo o curso, você vai descobrindo outra. Né? Eu sempre pensei em trabalhar em uma coisa, hoje a minha atuação é outra, e eu me realizo hoje naquilo que é a minha atuação. Legal, olha, muito obrigado pelas dicas, esses 10 mandamentos aí para descobrir a vocação. A gente vai disponibilizar depois no nosso blog, no nosso Facebook, vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, obrigada. Tudo de bom. Gente, que dicas boas, né? Excelente, eu acho. Olha, sabe que uma vez eu conversava com o padre Lages de Lorena, tinha 100 anos já, e o padre, a gente perguntou, padre, como que foi? Como que o senhor teve certeza da sua vocação? Ele falou, olha, só vou ter certeza no céu. Com 100 anos. E o padre Antônio, o bispo emérito também, o Dom Antônio. Dom Antônio Afonso de Miranda. Isso, ele dizia assim pra gente, o segredo está em se encantar pela vida todos os dias. Então, eu acho que são dicas, né, Mirtes, que ajudam bastante, né, para quem está aí na fase da descoberta. Isso, então. Na discussão que nós vimos agora, essa questão da escolha das pessoas que vão passar pelo processo seletivo agora, que vão escolher as carreiras agora no fim de ano, que é a época do temido vestibular, né? É uma época também que as instituições começam a oferecer oportunidades, né? Feiras de profissão, feiras profissionais, feiras tecnológicas, onde as pessoas podem ter contato com os profissionais sobre a rotina do curso, as disciplinas, como é que funciona um pouquinho de cada uma dessas disciplinas. Isso é uma possibilidade.
né? Agora, para as pessoas que já estão nos seus trabalhos, né? Felizes, ótimo, muito bom, né? Mas para quem não está tão bem, né? Assim, não está satisfeito, buscando essas três aptidão financeira e missão, que recorra, né, Mirtes? Vá buscar cursos técnicos, corra atrás, né? É possível isso. É possível. Eu participo, por exemplo, de uma instituição que vai oferecer uma feira tecnológica no próximo mês. Assim como vai acontecer diversas no Brasil inteiro. Aí o que a gente percebe? Às vezes a pessoa está no mercado de trabalho, já está numa profissão, mas ela está nesse ponto que esse tripé da missão, da questão financeira e da aptidão não está equilibrado. Então, de repente, uma participação numa feira como essa é uma possibilidade de você ter mais informações sobre novas carreiras, a possibilidade de você trocar de profissão. É aquela questão que o Rodrigo acabou de falar, você precisa ter a oportunidade de escolher e não precisa ter 100% de certeza, né? O que nós precisamos? É realmente experimentar e tomar a decisão certa. A decisão certa não tá feliz, é buscar o equilíbrio e aí é tentar equilibrar esse tripé que nós estamos falando aí. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu, Mirtes? Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.